Bom dia, meus queridos! Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando direitinho? Me conta tudo, hein? Me conta tudo lá no Zap. Tô louca para conhecer cada um de vocês, tá? Se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar juntos, né? Na aula passada, nós começamos a falar dos ciclos atmosféricos, né? Falamos do ciclo do nitrogênio, do ciclo do oxigênio, não foi? Hoje nós vamos continuar falando. Temos nossa prova na sexta-feira. Estudem direitinho a matéria, estudem a matéria da apostila, até na aula passada. A matéria de hoje não vai cair na prova de sexta-feira, tá? Peguem aquelas anotações lá do caderno que a gente fez no início, sólido, líquido, gasoso, tudo aquilo vai ser cobrado, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão sair muito bem, tá? Vamos então para o nosso assunto de hoje? Olha só, nosso assunto de hoje é o seguinte. Vocês vão me acompanhar aqui, ó, na nossa apostila. Olha lá, na apostila, essa matéria aí está na página 36, se vocês quiserem acompanhar junto comigo. Hoje nós vamos falar, então, do ciclo do carbono, ok? Então, ó, primeiro, praticamente todas as substâncias químicas que formam o corpo dos seres vivos apresentam o elemento químico carbono, que é representado pela letra C. Então, gente, olha só, o carbono, ele é um elemento tão importante, que ele tem uma química especial só para estudar o carbono. Chama química orgânica. Vocês vão começar a estudar química orgânica quando vocês estiverem no segundo ano do ensino médio, se vocês estiverem na Escola São Paulo. Porque nas outras escolas, nas escolas estaduais, eles só estudam química orgânica no terceiro ano do ensino médio. Nós não, nós antecipamos esse estudo. Você já começa a estudar lá no segundo ano. E o carbono está presente em praticamente todas as substâncias que formam o corpo dos seres vivos. Olha que legal. Ele está presente nos açúcares, nas proteínas, nas gorduras, entre outros compostos fundamentais para a vida. Então, não dá para falar de vida sem falar de carbono. A principal fonte de carbono para a vida é a atmosfera, na qual ele se encontra na forma de gás carbônico, você já ouviu falar, é claro, numa concentração geralmente baixa. Essa concentração de gás carbônico na atmosfera, ela muda, gente. Ela não é constante, não, porque depende da região onde a gente está. Então, por exemplo, se você vai para a roça, se você vai para um lugar onde não tem carro, não tem indústria, quase não tem poluição do ar, você vai sentir, quando você chega naquele lugar, você já sente a diferença no ar. A gente sabe disso, né? Essa quantidade de gás carbônico nesses ambientes é muito baixa. Já se você for para um grande centro urbano, para uma São Paulo da vida, você já vai sentir o ar pesado, você já sente um ar diferente, que é aquele ar poluído. O ar poluído ele tem uma concentração maior de gás carbônico e de outros gases tóxicos. Então, em média, a concentração de gás carbônico na atmosfera ela fica em torno de 0,03%. Os organismos autótrofos, lembra, são aqueles que produzem seu próprio alimento,
como as plantas e as algas, são capazes de aproveitar a luz solar e o carbono da natureza para produzir glicose. Você lembra como é que chama esse processo? Ele chama fotossíntese, né? Que utilizam como fonte de energia para as suas células, que é a respiração celular. A liberação de gás carbônico para a atmosfera envolve principalmente dois processos, então preste bastante atenção: respiração e decomposição de resíduos dos seres vivos. Dessa forma, a composição do ar atmosférico se mantém. Perceba que as atividades em que há queima de combustível, quer dizer, combustão, também emitem gás carbônico e interferem nesse equilíbrio, conforme veremos mais adiante. Então, quais são os processos que levam o gás carbônico para o meio ambiente, que liberam gás carbônico para o meio ambiente? A nossa respiração, que a gente sabe que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Temos também a decomposição de resíduos dos seres vivos, que também elimina gás carbônico para o ambiente, e queima de uma maneira geral. Todas as queimas de compostos orgânicos liberam gás carbônico para a atmosfera. Então, aqui ele está falando, ó, a fotossíntese, ela faz o processo inverso. Ela pega o gás carbônico da atmosfera e transforma em energia, certo? A morte, olha, a decomposição dos seres vivos, elimina gás carbônico. A respiração, elimina gás carbônico. A combustão, que é a queima, elimina gás carbônico. Tá vendo? As plantas fazem o quê? Retiram gás carbônico do ar e utilizam esse gás carbônico para formar a energia que elas precisam. Tá bem? Então, ó, Lavoisier, um importante químico, resumiu a ideia dos ciclos na natureza com a sua famosa frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim, todo elemento químico que faz parte do corpo dos seres vivos retorna ao ambiente e será reutilizado. Sempre assim, sempre. Olha o símbolo da reciclagem, tá vendo? Nós vamos ter sempre a reciclagem. Essa poluição do ar que nós falamos agora, olha o que acontece. O ar atmosférico tem suas características naturais, como a composição, a temperatura e a umidade. Elas podem sofrer alterações decorrentes tanto das atividades humanas, que a gente chama de antrópicas, quanto das causadas por fatores naturais, como uma erupção vulcânica, por exemplo. Já viu como que o ar fica todo preto por causa daquela fuligem que sai, né? Ou uma queimada em decorrência de raios ou ar seco, ventanias, tempestades e chuvas. Tudo isso pode modificar o ar. A poluição do ar é a modificação das características da atmosfera pela presença de substâncias denominadas poluentes. O que é um poluente? Olha só, um poluente é toda substância presente na atmosfera e que pela sua quantidade possa tornar o ar impróprio ou prejudicial à saúde, causando doenças ou alterações ambientais. Ok? Doenças, prestou atenção nisso? Diversas substâncias podem poluir a atmosfera, como o gás carbônico. Além do gás carbônico, a gente tem o metano, que é outro gás, o monóxido de carbono, que é bem pior do que o gás carbônico, os compostos de enxofre e óxidos de nitrogênio. São os principais poluentes, meu povo. Muita gente não se dá conta de que a cada ligação de um motor que usa gasolina ou diesel,
uma grande quantidade de gases e partículas causadoras de poluição é lançada no ar. Automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, ou seja, as máquinas que usam combustíveis fósseis são responsáveis por grande parte da poluição das cidades. Então, combustíveis fósseis que vêm do petróleo, tá, gente? Vêm de fósseis que são que ficam anos e anos, milhares de anos para formar as jazidas de petróleo. As indústrias, a queima do lixo, as queimadas e a pecuária também liberam grande quantidade de poluentes no ar. Quem mora ou já esteve em uma grande cidade, com certeza já percebeu que nos dias em que a poluição está mais evidente, os olhos ficam irritados e a respiração é dificultada, entre outros problemas relacionados à saúde. Muitas vezes o nosso ar aqui em Muriaé, ele é um ar tão seco que quem tem problemas de alergia, quem tem, por exemplo, rinite alérgica, passa aperto. Eu sei porque eu tenho, né? Então, ó, a poluição atmosférica pode prejudicar o ambiente natural e das cidades, pelo fato de ser transportada pelo vento. Muitas vezes, os danos causados pela poluição do ar são percebidos bem longe do local onde foram lançados os poluentes. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, nós tivemos um acidente nuclear. Eu já cheguei a comentar com vocês alguma coisa sobre os acidentes nucleares. Mas esse acidente nuclear, ele aconteceu lá na década de 80, foi numa usina nuclear chamada Chernobyl. Quando aconteceu esse acidente de Chernobyl, as autoridades, eles abafaram o caso. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para poder conversar com vocês. As autoridades abafaram o caso. Eles não queriam falar o que tinha acontecido. E lá na usina, o que tinha acontecido era o seguinte: eles fizeram um teste em um dos reatores da usina, de madrugada. E durante esse teste, o reator explodiu. O reator explodiu e lançou uma quantidade de gases tóxicos. E aí, gente, a gente está falando de toxicidade de radioatividade. É muito pior do que toxicidade de poluição do ar. Mas aquela radiação, ela foi toda lançada no ar. Existia uma cidade ali perto da usina chamada Pripyat. Os moradores daquela cidade não foram avisados imediatamente desse acidente. No dia seguinte, eles também não foram avisados. Eles já deveriam ter saído daquele local ali, porque eles foram sim contaminados. Muitos deles morreram por conta dessa contaminação, porque o vento carregou essa radiação. E eles demoraram tanto tempo, olha o que aconteceu. Eles não queriam avisar as autoridades do que tinha acontecido. Mas olha só, lá na Europa, lá na Noruega, olha a distância da Ucrânia na época para a Noruega. É muito longe. Lá na Noruega existia uma outra usina nuclear. E um teste que as pessoas que trabalham em usina têm que fazer diariamente é andar em volta da usina com um aparelho para ver se tem alguma radiação do lado de fora da usina, porque não pode ter. Se tiver essa radiação, quer dizer que está vazando radiação dos reatores. Precisa saber o que está acontecendo. Então, isso é um teste que eles fazem diariamente. E o cara estava lá na Noruega e foi fazer esse teste em volta da usina deles. E ele viu que tinha radiação no ar. Aí, a princípio, eles acharam que essa radiação estava saindo da usina deles. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram todos os testes nos reatores dele para saber se estava vazando essa radiação. E não estava. Então, eles começaram a entrar em contato com as usinas vizinhas ali na Europa para saber se tinha acontecido algum acidente, se estava acontecendo alguma coisa que não tinha sido notificada.
E aí foi que eles mandaram a notícia lá para a Ucrânia. Mandaram um comunicado perguntando se havia acontecido alguma coisa lá, porque níveis muito altos de radiação tinham sido percebidos na usina deles. Olha só! Só aí é que o governo resolveu, então, tomar as medidas que eram necessárias. Olha que situação, gente, né? Então, isso é que a gente está falando, dessa poluição do ar. Esse ar, ele pode levar essas partículas de poluição e pode levar, inclusive, essas partículas radioativas. Depois eu conto para vocês a história toda, que é uma história longa, é uma história triste, mas foi uma boa experiência que a União Soviética, na época que era o que existia, né, teve, e hoje eles lidam com a radioatividade de uma maneira diferente, tá? Vamos continuar aqui, ó. Além da saúde dos seres humanos, a poluição do ar pode prejudicar muitos outros seres vivos. Algumas espécies de animais expostas à poluição podem ter sua reprodução prejudicada e correr o risco de extinção, como alguns moluscos e peixes. As plantas podem ter a superfície de suas folhas cobertas por fuligem e, por isso, não conseguirem realizar a fotossíntese. Olha só. Porém, a qualidade do ar de uma localidade não é determinada apenas pela presença de gases ou partículas poluentes, mas também por outros fatores, como a umidade do ar, a temperatura e a presença de ventos. Exatamente por isso que eu estou falando com vocês. Esses ventos são muito importantes. Agora, olha que legal esse estudo aqui das abelhas. Abelhas contra a poluição. Estudo mostra que o mel produzido por esse inseto pode indicar níveis de contaminação do ar. Você sabia que algumas espécies podem nos alertar quando algo está errado no ecossistema em que vivem? É possível, por exemplo, analisar o intestino de peixes baiacus para checar se a área está poluída, ou observar a presença de borboletas para saber a qualidade do ar que respiramos. Agora, uma pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto encontrou mais um bom exemplo. O mel e o pólen estocados em ninhos de abelhas sem ferrão também podem indicar os níveis de poluição do ar. A descoberta foi feita após a análise de ninhos da abelha jataí. Escolhemos a abelha jataí para o estudo, pois a espécie não tem ferrão, o que facilita nosso trabalho, e costuma visitar diferentes plantas presentes na área em que vive, conta a bióloga Natália Nascimento, responsável pela pesquisa. Para realizar os testes, os cientistas colocaram os ninhos em vários lugares diferentes, próximos a uma área de mineração e a uma área florestal. Ao estudar o mel e o pólen estocados nos ninhos, observamos a presença de muitos elementos químicos em concentrações altas, que podem se tornar tóxicas e prejudiciais em amostras coletadas próximas às mineradoras, explica Natália. Esse resultado mostra que as abelhas podem ajudar a confirmar como a mineração contribui para a poluição do ar. Mas como será que esses elementos vão parar no mel e no pólen das abelhas? Natália explica que as flores responsáveis por produzir o néctar, usado para fabricar o mel e o pólen, ficam expostas a partículas suspensas no ar, como os metais poluentes, cobre, arsênio e chumbo. Quando as abelhas voam até as plantas para coletar o pólen e o néctar,
levam para a colônia esses metais pesados. Analisando esses produtos que ficam guardados nas colmeias, podemos medir a concentração desse tipo de substância tóxicas naquele ambiente. Para a bióloga, o estudo pode servir para que empresas mineradoras controlem os níveis de metais pesados que lançam no ar e para a criação de regras mais rígidas para monitorar essa poluição. Além disso, também deve ajudar a entender por que as abelhas estão desaparecendo. Há uma grande preocupação sobre a diminuição das populações de abelhas em diversas partes do planeta, pois elas são muito importantes para o equilíbrio, né, gente, do meio ambiente. Existe a suspeita de que uma das causas seja justamente a contaminação de suas fontes de alimento, o néctar e o pólen. Legal, né? Muito legal a gente parar e a gente ver que existem pesquisas tão lindas que você consegue descobrir, olha, como que está a qualidade do ar através de um bichinho tão simples que é a abelha, do produto dela, né? Então, olha só, eu vou finalizar por hoje. Eu quero que vocês agora façam as atividades da apostila das páginas 22, 23 e 24 do caderno de estudos, tá bom? Caderninho de atividades, que é a matéria relacionada, são exercícios relacionados à matéria que nós vimos da apostila. Combinado? Beijo grande para todos vocês. Amo muito. Fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, não pensem, me perguntem, tá bom? Beijo!